Irmãos, Lucas, capítulo 8. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é fiel, Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Quem encontrou diz amém. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Aleluia. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Aleluia. E Jona, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Aleluia. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Aleluia. Somente até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Essas mulheres, elas andavam com Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Então aqui diz, né? Aconteceu depois disso. Depois disso o quê, irmãos? Depois que Jesus, aleluia, ali no capítulo 7, irmãos, ó, aqui no capítulo 7, tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigido ao povo, entrou em Cafarnaum, aleluia, e o servo de um centurião, né, a quem este muitos estimava, estava doente, aleluia, quase à morte, e tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Depois disso, viu, irmãos? Aleluia. E este, chegando-se a Jesus, com distância, lhe suplicaram. Então, eles suplicaram, dizendo: ele é digno de que ele faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, preste atenção aqui, irmãos, olha. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomode, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, mas dá com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então, irmão, o centurião, ele mandou atrás de Jesus. Mas quando Jesus estava chegando perto da casa dele, ele falou que não é digno que Jesus entrasse na casa dele. Somente uma palavra que ele mandasse ali, o servo dele seria curado. Irmãos, quem tem essa fé no dia de hoje? Quem tem, meus queridos, essa fé no dia de hoje? Hoje não basta uma palavra. Aleluia. Glória a Deus. As pessoas muitas das vezes querem que Jesus entre dentro da sua casa de qualquer maneira, né? E Jesus chegando ali, aleluia, eles nem recebem Jesus. Por quê? Aleluia. Porque Jesus não entra dentro de uma casa de qualquer jeito. Mas ele entra lá para curar o servo. Para ele ver, né? Aleluia, que
Jesus Cristo tem poder. Aleluia. Somente o Senhor tem poder de curar, de libertar e salvar a nossa alma. Oh, aleluia. Isso que é fé, meus queridos. Irmãos, no verso 3, olha para você ver. Ali tinha umas mulheres que acompanhavam Jesus, né? Joana, mencionado no Evangelho de Lucas, foi uma mulher que seguiu Jesus durante o seu ministério, né? Aleluia! E sustentou financeiramente junto com as outras mulheres. E ela era esposa de Cusa. Essa mulher, ela é esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Olha para você ver, essa mulher, irmão, ela lutou, aleluia, para servir o Senhor, para acompanhar, aleluia, o Senhor. Glória a Deus. Mulher de Cusa. Irmãos, este homem, ele poderia ter falado: mulher, o que você está pensando? Você ajudando este homem. Ela ajudava Jesus com seus bens, para que o evangelho pudesse continuar. Ela ajudando com seus bens. Aleluia. E Cusa, o esposo dela, poderia ter, irmãos, aleluia, proibido ela de ajudar e de acompanhar o Senhor Jesus, né? Hoje os ricos não querem acompanhar Jesus, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Este homem poderia ter falado para ela: você larga esse homem, você larga esse tal de Jesus, porque o meu patrão vai me mandar embora, ele vai me despedir, e você fica acompanhando esse homem. Aleluia, glória a Deus. Mas elas, aleluia, essa Joana, irmão, ela acompanhou Jesus não somente pela cura, aleluia, ela viu que Jesus estava curando, Jesus estava fazendo milagre, e Jesus estava andando de aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregando o evangelho, e a obra do Senhor Deus estava sendo pronta, estava sendo feita. E quando ela viu aquilo, irmãos, ela logo tomou uma decisão de seguir Jesus e ajudar com seus bens. Aleluia. Irmãos, ela ajudava os discípulos, ela sustentava os discípulos de Jesus, ela sustentava Jesus, aleluia, com seus discípulos. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Eles viajavam muito, né, para fazer a obra de Deus. Então ela com seus bens estava ajudando, ela sustentava Jesus e os seus discípulos, aleluia, para que eles pudessem ficar somente pela obra de Deus, somente fazer a obra de Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, quantas vezes, irmãos, nós pensamos para que nós vamos ajudar a obra de Deus, mas nós temos de olhar com os olhos da fé e observar se nós estamos ajudando verdadeiramente a obra de Deus, se é para o evangelho, se é, irmão, para seguir o Senhor Jesus. Aleluia! O Senhor abençoe a nossa vida cada dia mais. Aleluia! Quando nós ajudamos a obra de Deus, irmão, para o evangelho crescer, a igreja ir para frente, o Senhor abençoe as nossas vidas, o Senhor abençoe os nossos lares, o Senhor abençoe o nosso trabalho, porque é do nosso trabalho que nós vamos ajudar a obra a crescer, igreja. Aleluia! A obra de Deus tem que crescer, irmãos. A obra de Deus não pode ficar parada. A obra de Deus não pode ficar somente entre quatro paredes. Aleluia, glórias a Deus. Nós temos de sair, nós temos de trabalhar para Jesus. Nós temos, irmão, de fazer algo acontecer, aleluia, para que nós podemos alcançar o reino de Deus. Aleluia. Não vamos, aleluia, fazer a obra com interesses materiais, né?
Nós temos de fazer a obra, irmãos, com interesses de crescer o reino de Deus, através do reino crescer, irmãos, aleluia! O Senhor vai contemplar o seu esforço, o Senhor vai contemplar